Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de biologia e o tema de hoje é botânica, a tão temida botânica, tá? Nós vamos começar a desvendá-la, tá? A tirar essa máscara que a botânica é uma matéria horrível, que vocês têm muita dificuldade, tá? Então por isso vou fazer essa aula introdutória à botânica, mostrando os principais conceitos para a gente poder avançar no estudo, tá? Deste conteúdo de biologia que cai muito nos vestibulares. Vamos lá? Bom, gente, então aqui, dando início à nossa aula de introdução à botânica, preparei alguns slides para vocês, tá? Começando, antes de falar propriamente de botânica, é importante que a gente tenha em mente o chamado ciclo de vida, tá? Por quê? Todo ser vivo tem o que nós chamamos de ciclo de vida, quando ele nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Então aqui nós temos 3 tipos de ciclo de vida que serão importantes durante as aulas de botânica. O primeiro deles chama-se haplobionte. Haplobionte quer dizer uma vida, tá? Bionte é vida. Haploide quer dizer que esse indivíduo é N cromossomos, tá? Ou seja, ele não tem cromossomos aos pares. A fase duradoura, eu posso chamar também de adulto desta fase, é haploide, como eu acabei de dizer, ou seja, ele é N, tá? A meiose, que é aquela fase onde ocorre a produção de gametas, a divisão reducional, tá? Que reduz o número de cromossomos para a produção de gametas normalmente, nesse caso não vai ser gamética, como a gente está acostumado. Ela é uma chamada meiose zigótica ou inicial, porque ela ocorre no início da vida desse organismo. Quem vai realizar esse ciclo são as algas. Vocês vão perceber aqui que as algas aparecem quase em todos os 3 tipos de ciclo de vida que nós vamos abordar. Porque a alga é um ser muito variado, né? Ela tem desde unicelulares, algas pirrófitas, algas dinoflageladas, né? Até pluricelulares clorofiladas, que são os ancestrais diretos das plantas. Tá? Mas que nós temos que pensar aqui, ó, um organismo adulto, que é a fase duradoura de vida dela. Esse organismo adulto, ele tem que ser haploide. Se ele não for haploide, já não é esse ciclo aqui, tá? Então, no ciclo haplobionte, o organismo adulto é haploide. Ele produz gametas N. Então, uma coisa importante, gente, a se lembrar é o seguinte, ó. Todo gameta é N, todo esporo é N e todo gametófito também é N. Não se esqueça disso. Todo gameta é N, todo esporo é N e todo gametófito também é N. Gametófito é aquele ser que produz gametas, tudo bem? Agora, todo esporófito é 2N, que seria o ser que produz esporos, e todo zigoto é 2Ns também, tá? Isso nunca vai mudar. Todo gameta sempre é N, todo zigoto sempre vai ser 2N, tá? Então não se esqueça disso aí na hora de estudar o ciclo de vida, certo? Então, ó, gametas. Aqui é ruim de escrever, tá? Aqui é só para grifar isso aqui. Não vou nem me arriscar a escrever porque é muito ruim, tá? Então, ó, gameta é N, zigoto 2N. Não se esqueça disso. Organismo adulto N, gameta é N, zigoto é 2N. E agora? N para N. N para N mantém. Se mantém é mitose. Como é que é o símbolo da mitose? É a letra E e um ponto de exclamação. Mitose é equacional. N para 2N, dobrou. Se dobrou é fecundação, tá? 2N para N, metade. Se reduziu, é meiose. A meiose ocorre onde? Ocorre no zigoto. Então, por isso que é meiose zigótica ou inicial, porque o zigoto é o início da vida, tá? Então, esse ciclo é o ciclo haplobionte, ou também chamado haplobionte aplonte. Haplobionte é uma vida, e essa vida é N, tá? Então, essa é a classificação antiga, que às vezes também se pode encontrar, ciclo haplobionte. Essa é a classificação mais recente, haplobionte, aplonte, ok? Passando para o próximo ciclo. Ciclo diplobionte. O ciclo diplobionte, a fase duradoura é diploide, que é o caso dos animais e de algumas algas também. A alga, como eu disse, vai aparecer em todos, tá? Agora, animais. Pensa no nosso caso. O nosso indivíduo duradouro, adulto, é 2N. Todo gameta é N. Todo zigoto é 2N.
De 2N para N, reduziu, então é a meiose. Meiose é reducional, certo? Só que reduziu como? Reduziu para formar gametas, então essa é a meiose gamética. Por que final? Diferente lá do zigoto, que ele era a fase inicial da vida de um indivíduo, quando a gente está apto para produzir gameta, a gente já chegou basicamente no final da nossa vida. Se eu me reproduzir, eu já cumpri meu papel evolutivamente aqui na Terra. Tá? Então, a minha vida, teoricamente, já foi, a minha missão já foi cumprida aqui. Eu nasci, cresci, me reproduzi. Fiz isso, já deixei meus genes aqui na Terra. Tá? Então, é o final da vida biológica, tá? Teoricamente. Ok? Gameta N para zigoto 2N, dobra. Se dobra, é fecundação. Sempre a fecundação, que é a fusão de espermatozoide mais óvulo, tá? Vai gerar a fecundação. Zigoto 2N para adulto 2N mantém. Se mantém é mitose. Apesar de não estar escrito aqui, tá? É mitose aqui. Então esse ciclo de vida chama-se diplobionte, vida 2N, tá? 2N, ou aplobionte, que eu tinha falado que é aplobionte, uma vida, diplonte, 2N. 2N. Tudo bem? Próximo. Ciclo aplodiplobionte. O ciclo aplodiplobionte, o nome já diz. Aplodiplobionte. Vida N, vida 2N. Então, nesse caso, você vai ter duas formas de vida multicelulares, tá? Muitas vezes, 2N, ok? Algumas algas, somente as algas multicelulares, e todos os vegetais, todas as que nós chamamos de plantas. Plantas. Ok? Então, ó, quem produz gameta chama-se gametófito. O que é gametófito? É o fito, ou seja, é a planta que produz gametas. Todos serão N. Lembrando que N são aqueles grupos de indivíduos ou células que não têm cromossomos aos pares, tá? Esporófito, fito é planta que produz esporo. Os esporófitos são 2Ns. A meiose é chamada de espórica porque, ó, esporófito é 2N. O que o esporófito produz? Esporo. Todo esporo é N, já falei, tá? Esporo faz o quê? Esporo germina. Germina. Olha, é muito ruim de escrever aqui. Germina. Eu tenho um programa que escreve uma lousinha, só que no PowerPoint em si é muito ruim. Esporófito germina formando gametófito, que é N. Gametófito produz gametas, que é N. E gameta faz o quê? Fecunda e produz zigoto. Então veja só. De 2N do esporófito para N do esporo, meiose. Meiose, redução. Se é redução, meiose é espórica, tá? Ou intermediária. Está entre os dois, gametófito e esporófito. De esporo N para gametófito N, mantém. Então, essa germinação é o quê? Mitose. Mitose. Tá bom? Gametófito N para gameta N, mantém. Então, é mitose de novo. Ok? Gameta N para zigoto 2N dobrou. Se dobrou é fecundação. Fusão. De 2N para 2N, mantém. Então, mitose de novo. Então, veja o seguinte, pessoal. Em ciclos de vida, meiose é só uma vez, fecundação é só uma vez, mitose pode ser várias vezes, depende do local, depende do momento que está acontecendo. Mitose pode ser de um esporo formando esporófito, de um esporo formando gametófito, de um gametófito formando gametas, de um zigoto formando esporófito, tá? A mitose sempre quer aumentar o número de células, mantendo a quantidade de cromossomos constantes. A meiose sempre quer reduzir o número de cromossomos, tá? E a fecundação sempre quer duplicar o número de cromossomos. Então, use sempre esse raciocínio que você não vai errar mais esse tipo de questão, tá? Quanto aos tipos de fecundação, nós temos aqui
A chamada isogamia. Isogamia quer dizer gametas iguais. Então, esses gametas iguais eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma, o mesmo comportamento. Veja que eu não sei, se eu tirar isso aqui, ó, gameta masculino e feminino, eu não consigo diferenciar quem que é masculino e quem que é feminino. Eles se fecundam, gameta é N, esse é N, esse é N, forma o zigoto, que é 2N. Isso é isogamia, tá? Na chamada heterogamia ou anisogamia, ó, anisogamia, ou seja, não iso, não igual, aniso, tá? Os gametas são diferentes em relação ao formato, normalmente. Eles têm um tamanho, pode ser diferente também. Eles têm o mesmo comportamento. Vejam que os dois têm flagelos aqui, tanto masculino quanto feminino, e os dois nadam, provavelmente. Eles se encontram, N de um, N de outro, vai formar o 2N do zigoto, tá? E temos também a oogamia, que é o nosso tipo de fecundação, e o tipo de fecundação das plantas também, que é quando nós temos gameta masculino e feminino completamente diferentes. Eles diferem no tamanho, o masculino é muito menor que o feminino, eles diferem no formato, né? Um é flagelado e o outro não, e no comportamento. O gameta masculino é móvel e o feminino é fixo, é estático, tá? Então aqui, no caso das plantas, nós temos o anterozoide, que é o masculino, e a oosfera, que é o feminino, fecundação, N com N forma o zigoto, que é 2N. No caso dos animais, nós temos o espermatozoide, que é o masculino, e o ovócito, que é o feminino, tá? Então tem essa relação aqui. Existe uma outra fecundação que não está no slide, chama-se sifonogamia. Sifonogamia. A sifonogamia é a fecundação através de um tubo, um sifão, tá? Com S, sifonogamia, ok? Isso aí é o surgimento do tubo polínico na evolução das plantas, nas gimnospermas e angiospermas que nós vamos ver mais adiante, que permitiu com que essas plantas mais avançadas tivessem independência da água para a reprodução, tá? Então, sifonogamia é isso aí. Seria a quarta forma de fecundação. Isogamia, anisogamia, oogamia, sifonogamia, presente nas plantas gimnospermas e angiospermas. Tudo bem? Aqui temos um pequeno exercício do Enem para testarmos nossos conhecimentos. Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados por fases nos quais gametas são produzidos pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. Considerando-se um modelo simplificado padrão para a geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres humanos é... O que é um ser humano? O ser humano ele tem um adulto 2N. Então, ó, ser humano não tem esporófito, beleza? Organismo adulto 2N, ok. Organismo adulto 2N, ok. Organismo adulto 2N, ok. Organismo adulto 2N, ok. Então, a letra A eu já descartei. Gameta N, beleza? Gameta N, gameta N, gameta N. Tranquilo. Agora, de 2N para N, reduziu. Não pode ser mitose. Pode ser meiose, não pode ser mitose, pode ser meiose. Beleza? Zigoto N, não pode ser zigoto N, zigoto 2N. Já eliminei todos, né? Então é a letra C. Adulto 2N por meiose, que é reducional, forma gameta N por fecundação forma zigoto 2N, 2N com 2N mantém, mitose é responsável por fazer o zigoto chegar à fase adulta, tá? Então, um exercício do Enem bem simplesinho, mostrando para vocês que cai esse tipo de exercício, tá? Então, fiquem espertos com relação a isso, ok? Próximo, vamos ver, vamos lá. FUVEST, olha lá, FUVEST também cobrando ciclo de vida. O esquema abaixo representa o ciclo de vida da alga uva SP. Indica a etapa do ciclo que ocorre a meiose. Então temos que identificar, ó. Esporo. Esporo é N. Organismo multicelular. Gametas. Gameta é N. Quem é que forma o gameta? É o gametófito. Então esse indivíduo multicelular é N. Quem é que forma o esporo? É o esporófito. Então esse indivíduo multicelular é 2N. Por quê? Esporófito é 2N, tá? Gameta faz o quê? Fecunda. Se fecundou, é zigoto. Zigoto é 2N. Então, de 2N para 2N é mitose.
1 é mitose. De 2N para N é meiose, então 2 é meiose, tá? N para N mantém, então isso aqui seria mitose. N para N mantém, isso aqui seria mitose. Isso aqui dobra, então isso seria fecundação. Olha a dificuldade para escrever. Fecundação. Desisti. Tá? Então, a resposta é a letra, ou a número 2, que é a letra B, que é a meiose, é reducional. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos algumas características importantes quanto à origem das plantas que nós temos que lembrar, tá? As plantas são derivadas de algas verdes, ou seja, as algas verdes são os ancestrais das plantas. Todas elas apresentam em comum parede celular de celulose, clorofila A e clorofila B, tá? São os fatores, ou são as características que aproximam algas verdes de plantas. Vejam, não são todos os organismos fotossintetizantes, tá? O que todos os organismos fotossintetizantes têm em comum? Clorofila A, ok? Não, nem todos têm clorofila B. Agora, as algas verdes têm em comum com as plantas parede celular de celulose e clorofila A e clorofila B. Tudo bem? Isso é o que elas têm em comum. E aí nós temos características diferenciais. Por que as plantas são plantas e não são algas? Por que as algas não são plantas? São essas características diferenciais aqui. As plantas possuem uma camada de células estéreis que protegem os gametângios. Gametângios são as estruturas que produzem gametas, ok? São os gametângios. Então vejam só, para vocês fazerem essa associação e ficar mais fácil entender. Um animal, um macho, tem testículo. O que é o testículo? É o órgão que produz gameta no macho. A fêmea tem ovário. O que é o ovário? É o órgão que produz gameta na fêmea. Certo? Então, o que é um testículo e um ovário? É um gametângio. O que é um gametângio? É um órgão que produz gameta nas plantas e nas algas. Tá? Então é isso. Gametângio é um órgão que produz gameta nas plantas e nas algas. Nas algas, esse gametângio ele é desprotegido. Ele é exposto. Ele é frágil. Ok? Nas plantas, esse gametângio é envolvido por uma camada de células estéreis. O que são essas células estéreis? São células que não vão virar gametas, estão no gametângio, mas não vão virar gametas, mas vão proteger o gametângio. Como se fosse uma capa protetora, tá, no gametângio. Ok? Então isso tem nas plantas e não tem nas algas. Outra coisa que é diferente nas plantas e não tem nas algas. O zigoto, que nas algas fica exposto no ambiente, tá? E o embrião, que não existe nas algas embrião, fica dentro do gametângio. O gametângio feminino, que é o arquegônio, tá? Então veja, novamente a associação. Volta para mim. Novamente a associação. O que é um gametângio? É um órgão produtor de gametas. Qual que é o gametângio do animal masculino? É o testículo. Qual que é o gametângio da planta masculina? Chama-se anterídeo. Ok? Qual que é o gametângio do animal feminino? É o ovário. Qual que é o gametângio da planta feminina? Arquegônio. Tudo bem? Essa relação. Gametângio é o órgão produtor de gametas. Enquanto nos animais eu falo testículo e ovário, nas plantas eu falo anterídeo e arquegônio. Certo? Só isso. Aqui eu tenho uma relação filogenética, que eu vou voltar a abordar na aula de briófitas, tá? Mas só para vocês lembrarem. As algas são as nossas ancestrais comuns às plantas. O que tem de diferente nas plantas e não tem nas algas? Ó, gametângio revestido por células estéreis, embrião retido no gametângio feminino. Então, quem tem aqui, ó, se eu coloquei essa característica aqui, tudo que ficou para trás, ou seja, ó, vou traçar uma linha. Para trás disso aqui, não tem. Então, gametângio revestido por células estéreis surgiu aqui. Quem for para frente, para cima, tem.
Quem for para trás não tem. Então, algas verdes não tem gametante revestido por células estéreis. Algas verdes não tem embrião retido no gametante feminino. Porém, todo mundo que está acima disso tem. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma tem todas essas características, tá? Por isso que todas as plantas, tudo isso aqui, tá? Todas as plantas são chamadas de embriófitas, ok? Até para eu trocar a cor aqui, eu acho. Quer ver? Ou não? Dá. Cor da caneta. Verde. Agora aqui, ó. Vasos condutores de seiva. Vasos condutores de seiva, xilema e floema, surge aqui. Quem está para trás, algas verdes e briófitas, não tem. Quem está para cima disso aqui, todo esse grupo aqui, que são as traqueófitas, tem vasos condutores de seiva. Certo? Briófita não tem. Volta. Troca a cor da caneta. Vamos para um azul. Agora aqui, sementes. Quem que tem semente? Todo mundo que está para frente da característica, que são gimnospermas e angiospermas, são as espermatófitas. Quem ficou para trás não tem. E finalmente, trocando a corzinha da caneta de novo, colocar aqui um ciano, magenta. Magenta, o que é magenta? Não sei. Meio que um rosa, né? Para que chamar de magenta? Flores e frutos, somente as angiospermas têm, que são as antófitas, tá? Plantas que têm flores e frutos são é muito ruim isso aqui. Antófitas. Aí não escreve, ó. Antófitas. Tudo bem? Só para vocês lembrarem. Ficou bem rabiscado, bem colorido, né? Vamos lá, finalizando aqui já, gente. Anterídeo e arquegônio, como eu falei, são estruturas de reprodução, tá? Aqui seria o masculino, parece uma raquetinha, e o arquegônio, que é o feminino, parece uma garrafinha, tá? Aqui a gente tem, ó, as células estéreis aqui, ó. Olha as células estéreis aqui ao redor. E olha esse monte de pontinho lá no meio, são as gametas em formação, tá? Isso é a parte masculina. Feminina, olha as células estéreis aqui ao redor. Células estéreis. E lá dentro a gente tem a célula ovo, que seria a osfera, que é o gameta. Esse é o anterídeo, que é masculino, e esse é o arquegônio, que é o feminino. Ok? Criptógamas são as plantas que têm os seus gametas escondidos numa cripta, ou seja, eles não são visíveis, as estruturas de reprodução são pouco evidentes, são microscópicas, como as briófitas e as pteridófitas. Eu olho para uma briófita, eu olho para uma pteridófita, eu não sei se eles estão se reproduzindo ou não, porque é muito difícil enxergar. Eu tenho que analisar com uma lupa, ou um microscópio, ou uma lente de aumento, porque eu não consigo enxergar visivelmente, né, que eles estão se reproduzindo. Por isso elas são chamadas de criptógamas, cripta, numa cripta, tá? Enquanto que as fanerógamas, fanero quer dizer visível, de longe eu enxergo uma gimnosperma em reprodução, de longe eu enxergo uma angiosperma em reprodução, porque elas têm estruturas bem visíveis, são as plantas que formam sementes como gimno e angiosperma. No caso da gimno, nós temos os estróbilos, tá? No caso das ângio, nós temos as flores. Não confunda estróbilo de gimnosperma de pinheiro com flores de angiosperma. Tudo bem? E aqui, para fechar essa videoaula, a evolução do ciclo de vida. Nas briófitas, o gametófito N é o mais desenvolvido, aquela plantinha da briófita que a gente enxerga verdinha, é o gametófito. O esporófito, que é aquela setinha que cresce em cima da briófita, é o passageiro. E este esporófito, ele depende do gametófito, porque ele cresce em cima do gametófito. O gametófito é N, o esporófito é 2N, tá? Então tem essa relação. Em pteridófita muda o contexto. É o esporófito 2N que é o mais desenvolvido. A planta da samambaia, por exemplo, é o esporófito 2N, tá? O gametófito ele é bem reduzido, ele tem 1 centímetro mais ou menos, só que ele é independente do esporófito, então não inverte completamente. Aqui, gametófito é duradouro, esporófito é passageiro, só que o esporófito depende do gametófito. Aqui o esporófito é duradouro, o gametófito é passageiro, só que eles são independentes, porque este gametófito ele tem clorofila, então ele faz fotossíntese.
Em Gymnea e Angiosperma, os gametófitos são extremamente reduzidos, tanto que a gente não consegue enxergar gametófito de Gymnea e Angiosperma. Eles estão dentro, guardadinhos dentro do esporófito, só com microscópio para poder enxergar. Não tem aquela alternância típica de geração. Eu bato o olho, eu sei que é o esporófito, eu bato o olho, eu sei que é o gametófito. Isso aqui nas Angio e Gymnea não existe, tá? O gametófito, o esporófito, tanto de Angio como Gímeno, são as árvores, tá? São as plantas que a gente enxerga. Então, o gametófito feminino fica dentro de uma estrutura chamada de óvulo, que vai dar origem à semente, guardadinho lá, que chama de saco embrionário. E o gametófito masculino é o tubo polínico, que é derivado do grão de pólen, certo? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Atenção, óvulo em planta não é gameta. Óvulo a gente usa para gameta em animal, mas óvulo nas plantas é outra coisa, tá? Na planta, o que é gameta é a oosfera. Obviamente, o masculino pode ser anterozoide ou núcleos espermáticos, mas o feminino sempre vai ser oosfera. Tudo bem? E aqui, fechando a aula, mostrando o esporófito. Esporófito vai cada vez mais crescente, esporófito, esporófito. O gametófito cada vez mais reduzido, cada vez mais reduzido, cada vez mais reduzido. Beleza? Vou voltar a falar sobre isso, tá, gente? Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Se ela ficou um pouquinho longa, né? Tenta aumentar a velocidade do vídeo aí para que você consiga assistir tudo. Sempre que a videoaula passar de 20 minutos, eu vou tentar cortá-la, tá? Para ajudar vocês. É que essa, infelizmente, não dava para cortar porque o assunto, tá? Era contínuo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Passa o próximo vídeo aqui, que já vai ter a videoaula de briófitas, tá? Para vocês continuarem o estudo da botânica, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.